Agora sim, boa noite a todos. Vamos começar mais uma live do Pax Online. O tema de hoje é benefício por incapacidade com a doutora Ana Luísa Tangerino. Hoje eu tenho inclusive uma companhia especial aqui para poder é, só um minuto. Estamos tendo um problema aqui, mas já tudo se resolve. Hoje vai estar comigo aqui para conduzir esse bate-papo, Júnior, nosso amigo agora. Jesus, não, nada está dando certo, mas vamos lá com calma. Boa noite, Boa noite, boa noite. tudo bom? Desculpa, tudo bem. Desculpa enrolar meio, tô meio enrolado aqui hoje, porque várias coisas, mas vamos lá, vamos nessa. Não, fica tranquilo, a minha internet caiu aqui também. A minha também caiu, já retornei. Aí deu uma bloqueadazinha, tava tentando aceitar aqui, nada de poder Sim, de aceitar, mas vamos nessa. perfeito. Primeiramente, Pronto, agora obrigada, viu, pelo convite. nós que agradecemos a presença da doutora. Bem, gente, é, doutora, se a senhora quiser, pode já, se é que alguém já não conhece, né? Pode ser. Sim, meu nome é Ana Luísa,
Eu sou advogada especialista em direito previdenciário e seguridade social, né? E o nosso trabalho tem um foco em cima dos benefícios por incapacidade. Boa noite, senhora Maria Ângela, tudo bem? Tem trabalho em foco em cima de benefícios por incapacidade, tá? E aí, o que são os benefícios por incapacidade? São os benefícios para pessoas que trabalham, recolhem, né? E aí possui uma enfermidade que está em grau de incapacidade. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Boa tudo bem? noite. Esse é o Júnior, nosso amigo também, é membro Prazer, do Júnior. Pax Online. Igualmente. Vai, vai nos dar uma força aqui hoje. Vai estar com a gente aqui. Ai, que bom. Prazer, Júnior. E então, esse é o benefício por incapacidade, né? Não basta você ter enfermidade, ela tem que estar num grau que causa incapacidade ao trabalho, né? Se você fizer o tratamento e a enfermidade estiver controlada e você conseguindo trabalhar, tudo bem, né? Mas se ela não estiver controlada e mesmo com tratamento você não conseguir trabalhar, aí é a hora que entra o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Tá? Ah, tá perguntando aqui se vai ficar salva a live. Vai sim. Perfeito. E eu tô aberta a perguntas, tá? Quem tem direito ao benefício por incapacidade? São pessoas que recolhem o INSS ou trabalham registradas, né? E as pessoas que recolhem o INSS precisam recolher pelo menos em 12 meses, em dia ininterrupto, né? Sem pular nenhum mês, sem atrasar, né? Sem atrasar é todo mês até o dia 15. Então, por exemplo, o mês de abril, até o dia 15 você pode recolher o mês de março, né? Se você recolher no dia 16, já está em atraso, tá? E se o dia 15 cair no sábado, domingo, feriado, você precisa recolher antes, tá? Não vai para o primeiro dia útil. Então, recolhe antes, até uma sexta-feira, né? Recolheu Entendi. esses 12 meses, se você tiver alguma enfermidade no 13º mês, você passa a ter direito. Se você começou a recolher com a enfermidade, após a partir do 13º mês, tendo uma piora, aí você também passa a ter direito. Oi, Júlio. Entendi. Doutora, boa noite. Meu Boa nome é noite. Júnior, eu sou de Ubá, Minas Gerais. Eu tenho Parkinson também, Parkinson precoce. A minha dúvida, que é muito comum nos grupos, é o seguinte: as pessoas acham que ter a doença dá o direito ao benefício. E não é, né? Na verdade, é a incapacidade que dá direito ao benefício. Sim, sim. Tanto é que nessa reforma da Previdência, agora eles até mudaram o nome, né? O que era auxílio-doença, agora virou benefício por incapacidade temporária, É, tá? Para ver se botava fim nessa confusão, né? Eles já deviam ter feito isso antes, né? Para Com certeza. facilitar a vida de todo mundo, né? é porque as pessoas olham ali aquele rol de doenças graves do INSS, aquele rol são só doenças que dão isenção de carência, né? Não, Exatamente. não quer dizer que aquelas doenças ali a pessoa vai aposentar. Não, não Essa, quer. Não quer dizer exatamente, Júnior, é carência. Então, por exemplo, esses 12 meses que eu falei há pouco é a carência, né? Então, aquele rol de doenças que tem lá no INSS são as doenças que te livram da carência. Mas, por exemplo, um exemplo, tá? O câncer, que está lá no rol, né? Se a pessoa descobriu o câncer e ela já estava trabalhando, contribuindo, passa a ter direito, vamos supor, 3 meses contribuindo e descobriu o câncer, mesmo que não tenha pago os 12 meses, terceiro mês ela já tem direito ao benefício, tá? Se ele tiver num grau de incapacidade. Agora, se ela já entrou com câncer, ela tem que contribuir e esperar o agravo da doença. Entendeu? Porque se ela entrando com a doença é doença pré-existente.
Então, ela Entendi. precisa ter um agravo da doença enquanto ela estiver contribuindo, aí sim ela tem direito ao benefício, tá? Porque aí quer dizer que foi vamos dizer assim, as sequelas da doença que deixaram ela incapacitada. Isso, exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Ó, E Alisson, aí, obrigado pelo tema, muito bom. é um tema polêmico, né? E é um tema que É, normalmente tem bastante dúvidas, né? E o legal é tanto você quanto o pessoal que está assistindo é aproveitar, né? Tirar dúvidas, né? Porque quando a gente liga lá no 135, infelizmente é um pessoal terceirizado e eles não têm essas informações tão claras, né? Eles têm o script, o papelzinho que está escrito lá com ele, é, né? E aí, se você faz alguma pergunta fora dali, a pessoa se atrapalha porque ela não tem essa informação para passar, né? Mas o ideal é, por exemplo, se você for passar numa perícia médica, né? É pedir para o seu médico fazer um laudo médico com CID, tá? Falar desde quando que você teve o diagnóstico, a data que você teve o diagnóstico, né? Se foi o caso da pessoa que entrou para o INSS ou voltou a contribuir já tendo o diagnóstico, é interessante que o médico coloque a data da piora, né? Porque aí o perito vai saber, vai olhar, olha, até ele já estava contribuindo, teve uma piora, então passou o meu daquele. médico, ele colocou, tive o Parkinson em 2016, mas trabalhei até o final de 2018. Ele colocou isso, que os sintomas começaram em 2016, trabalhei ainda 2 anos e meio, aí no final de 2018 eu tive a piora, aí ele pediu a aposentadoria. Mas Sim, mesmo assim o perito negou, mas isso aí o perito da INSS é complicado. é. Aí Mas você moveu um conseguiu o recurso. auxílio? Eu consegui aposentar agora, mover um recurso administrativo, o recurso demorou muito. Aí foi para a justiça aqui em Minas é muito sobrecarregada, tanto que a minha cidade nem tem fórum da Justiça Federal. Sim, Demorou quase 3 anos. meu Deus. É, 3 anos, não é muito. Mas o que eu percebi é uma coisa, eu percebi que a justiça, ela olha mais olha muito a questão social também. O perito, ele olha só se você está falando, se você está andando, ele julga que você está bem. sim, Já na justiça, eles olham assim, se você tem capacidade de como que você vai para o serviço, como que você vai voltar, se o sim. remédio te dá um efeito colateral. E na realidade, Júnior, era dessa forma que o INSS deveria fazer a análise, tá? A perícia, ela tem que ser holística. Então, e a lei assim prevê, tá? Então, você tem que ver a incapacidade, qual é a profissão, né? Qual É, é a situação social da pessoa. Porque, por exemplo, muitas vezes, uma pessoa que faz um trabalho braçal, a incapacidade dela é diferente da pessoa que trabalha lá dentro do escritório, entendeu? A pessoa que vai pegar o entendi. ônibus todo dia, pegar o metrô todo dia, o trem todo dia, é diferente da pessoa que vai com alguém levando. Eu Então, conheço aqui na minha cidade 2 irmãos que têm Parkinson. Um é médico, dermatologista, e o outro é piloto de avião. O que é sim, piloto de avião aposentou, o que é médico não, mas ele só olha, ele não dá ponto nem nada. Como ele é sim, dermatologista, ele só olha as lesões e prescreve as receitas. Então tem sim. que olhar, igual você falou, tem que olhar a profissão também da pessoa. Exatamente, porque, por exemplo, ele como dermatologista, ele consegue, né? Ele só não faz cirurgias e tudo mais, mas o clínica ele consegue, né? Então, enquanto ele estiver conseguindo, ótimo. Para ele é melhor, né? Porque um benefício por incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez, ele é sempre um pouco menor do que quando você está trabalhando, do que o seu salário, né? E agora, depois da reforma, vai ficar um pouco menor ainda do que era antes, Muito legal. né? Então, você que estava judicialmente há um bom tempo,
Talvez você não tenha sido atingido por isso. Eu consegui antes da reforma. Graças a Deus, né? Mas para quem tiver agora, depois de 13/11/2019, a aposentadoria por invalidez, por exemplo, quando ela não for de um acidente de trabalho, Júnior, ela vai ser 60%. Nossa. Então, olha que loucura, o auxílio doença é 91%. A aposentadoria, que é um quadro pior, né? Aí vai estar 60%. Então, isso foi uma loucura muito grande que aconteceu da reforma. E já como se não bastasse o cálculo, né? Porque antes era julho de 94 até a tua última contribuição, e eles pegavam 80% dos maiores. Passou reforma. Julho de 94 até a última, 100%. Então, aquelas suas contribuições menores que eram tiradas antes, que atrapalhavam, né, e diminuíam muito o benefício, agora elas são utilizadas. Então, já joga para baixo o benefício e paga os 60% a partir de 60%. Então, piorou muito, tá? Piorou? E é lógico que quem aposentou por invalidez são as pessoas que não estão podendo trabalhar, por isso que foram aposentadas, né? Estão precisando por um remédio, para se sustentar, para um tratamento. E aí o governo fez isso, tá? Então, o que é interessante é ficar sabendo por que é que você teve o Parkinson, tá? Foi uma parte normal, né, degenerativa, já era histórico de família, ou teve uma relação com o seu trabalho? O meu caso foi normal, degenerativo mesmo. Tá. Eu tenho um gene. Sim. Porque existem casos de que, dependendo da função, a pessoa pode ter, entendeu? Um acidente, Tem o alguma coisa. chamado parkinsonismo. Isso. Pode desencadear. E aí, nesse caso, a aposentadoria por invalidez vai ser 100%, porque é acidentário, tá? E aí, o empregador tem que continuar pagando FGTS, tá? Se a pessoa ficar em auxílio-doença por acidente de trabalho, o empregador tem que continuar pagando FGTS, tá? Quando é um auxílio-doença que não é por acidente de trabalho, ele não paga FGTS. Então, e aí, se a pessoa voltar a trabalhar, ela tem estabilidade de 12 meses no trabalho, né? Quando Entendi. é um auxílio-doença, né? Que a pessoa E aí, no caso, seria um auxílio acidentário. auxílio-doença acidentário, tá? Entendi. Porque ele tem a modalidade auxílio-doença previdenciário e auxílio-doença acidentário, tá? O valor de auxílio-doença é o mesmo, mas te dá direito ao FGTS, te dá direito, quando você voltar a trabalhar, estabilidade de 12 meses no trabalho, né? E se aposentar por invalidez como acidentário, você fica com aposentadoria 100% e não 60%, tá? Olha, a Simone aqui fazendo uma pergunta, eu posso responder para ela? Pode sim, pode sim. Pode, Podem pode mandar sim. suas perguntas aí que nós vamos ler aqui todas. Maravilha. Simone, boa noite. Tá perguntando o que é considerado incapacidade e por que aparentemente parece estar bem, mas psicologicamente não. Então, Simone, incapacidade é quando você não consegue trabalhar, quando atinge o nível que você não consegue trabalhar, tá? Então, se o teu neurologista te der um laudo com CID, né, com base no seu quadro, nos seus tratamentos, e apesar de todo o tratamento, apesar de todos os seus remédios, você não tiver condição de trabalhar, aí é a hora que você precisa se afastar do trabalho. Às vezes, os próprios remédios fazem com que você fique sem condição de trabalhar, né? É o tal o rebote, né? Dos remédios. Efeito colateral. É efeito colateral dos remédios, exatamente. Só que sem remédio você não pode ficar,
né? Com certeza. Então você fica entre a cruz e a espada. E aí é nessa hora que você tem que se afastar, né? Tanto o auxílio-doença como a aposentadoria por invalidez, que é o caso do Júnior, né? Que você não vai poder ficar sem seu remédio de jeito nenhum, tá? E o psicologicamente não estar bem, isso é uma consequência, Simone, porque se você não tá bem, você abala o seu psicológico, né? Muitas pessoas que têm o Parkinson ou outras enfermidades fazem um acompanhamento psicológico e às vezes até psiquiátrico, né? Porque aí avança por uma depressão. E aí é a dica, se você tiver o Parkinson e mais a depressão, peça para o seu médico laudar isso. O neurologista vai falar do Parkinson, o seu psiquiatra vai falar da depressão. Isso é muito importante na hora que você for agendar sua perícia, você colocar esses CIDs, tá? E não só do Parkinson, coloca da depressão também. Por quê? Negou? Aí você vai judicialmente. Porque você entrar com um recurso administrativo do INSS, o Júnior está aqui de prova, demora muito, demora demais. Você perde muito tempo ali, né? E sem receber da empresa e sem receber do INSS. Então, quando é a parte de incapacidade do trabalho, é muito importante, vai judicialmente. E aí, você tem, quando você faz aquele pedido pela internet, ali você fica com o requerimento dos 2 CIDs, aparecendo que você pediu para os 2 CIDs. Lá o INSS vai ser obrigado a olhar os 2. Mas o que acontece? No INSS não existe médico especialista. Você não tem essa segurança de que você vai passar com médico especialista. Tá? Não, o médico que eu passei, ele nem sabia que existia Parkinson em jovem. Não sabia? Não sabia. Comigo também foi novidade para eles. Ele me pediu um exame, qual exame eu teria? Ele me pediu também. Aí eu falei, e aí eles ficaram sem acreditar. Eu tive que andar com bastante dificuldade, fazer alguns movimentos lá, mas graças a Deus, na primeira tentativa eu já consegui a aposentadoria. Ah, que bom. Que bom. Tá chegando várias perguntas aqui, ó. Tá, né? Estou de licença da escola desde agosto de 2021. Ah. Estou com até junho. Quanto tempo seguido de licença para poder aposentar? Tem uma regra? Olha, normalmente, antes você ficava 5 anos e depois o INSS já te aposentava, né? Agora, não existe essa regra. Na realidade, é assim, o perito fez a tua perícia. Você está incapacitado total e permanente, é aposentadoria, tá? Se ele verificar que há a possibilidade de você ter a capacidade ainda com o avanço do seu tratamento, às vezes, olha, comecei meu tratamento agora, né? Então se ela continuar mais um tempo, esse tratamento vai fazer efeito e ela vai ter a capacidade de volta. Eles levam muito em consideração a idade, tá? É raro a aposentadoria quando a pessoa é jovem, tá? Mas existe, porque cada caso é um caso, tá? Mas existe sim, né? Se ele analisar e verificar, aposenta, tá? E outra coisa, antes dos 60 anos, as pessoas aposentadas, elas podem ser chamadas para perícia no INSS, tá? Só a partir dos 60 anos que elas não são mais, mesmo as que estão aposentadas, tá? Então, não existe muito uma regra. Você tem que passar em perícia e ele verificando se for incapacidade total e permanente, aí é aposentadoria. Tá? Agora, ficou mais de 5 anos em benefício, o INSS não pode cortar de uma vez, não. Tá? Ele tem que ser paulatinamente, ele vai reduzindo aos poucos. Tá? Mas o INSS faz isso, de cortar de uma vez só, e aí você tem que brigar judicialmente. Só que aí, quando você for brigar judicialmente, você já discute tudo, né? Já pede aposentadoria e tudo mais, que aí o perito do juiz vai analisar de uma maneira ampla,
né? Como ele fez com o Júnior, tá? Aqui o Marcelo tá perguntando, tá aposentado, né, pela doença, pela invalidez, ganho perto do teto e gostaria de saber se posso fazer uso dos 25%. Então, Marcelo, é assim, se você necessitar de um cuidado de terceiro, você pode fazer uso dos 25, tá? Mesmo que ultrapasse o teto, tá? Essa é uma exceção, tá? Essa é uma exceção. Então, você precisando de um cuidador, você precisando, né, isso sendo laudado, e você vai passar por perícia, isso sendo constatado, você tem direito sim aos 25, viu? Aí a Andréia tá falando que trabalha há 17 anos, está recebendo o auxílio a cada há quase 2 anos. Te deram uma data de alta, Andréia? Conta aqui pra gente. Tem mais gente entrando, né? Que legal. Tem, legal. Tem a Patrícia. Boa noite, doutora. Gostaria de saber como recorrer em caso do perito não conceder um benefício ou aposentadoria. Isso tem visto que o paciente tem 32 anos de contribuição, sempre como marceneiro. Sim. Sempre com o quê? Desculpa? Como marceneiro. Marceneiro. Tá, olha. Realmente, aí seria o caso de entrar judicialmente, tá? Porque se você entra com recurso administrativo, Patrícia, você pode, mas demora muito na fila, né? Não que um processo judicial não demore, mas pelo menos você já pula esse pedaço do administrativo, né? E quem vai olhar isso novamente? Vai ser o perito do próprio INSS, né? Ao passo que judicialmente você vai contar com um médico especialista, e se a cidade não contar com um médico especialista cadastrado como perito, vai ser um clínico geral, né? Mas já vai ser um médico que não tem nada a ver com o INSS. Ele é um perito de confiança do juiz. Já é um bom começo, tá? Por quê? Porque foi instituído um adicional de R$60 para o perito que começar, o perito que cessar o benefício. E aí, a gente não tem mais a garantia de que o perito vai fazer a parte dele de médico, né? Porque ele tem o ganho dele mais R$60 pelo benefício que ele cessar. E aí, começa a somar, e ele começa a ver números, ele não deixa de ver o ser humano, tá? É assustador isso, mas isso é sabido e tá lá no INSS, tá? Então... O perito que negou que me deu alta, ele colocou um motivo nada a ver lá, ele colocou porque eu era formado em biologia. Mas formado em biologia, tá? E aí, com o que você trabalha? Né? Eu trabalhava em posto de gasolina e colocou que eu era formado em biologia, que era Rapaz, bem instruído. E para ter esse tipo de doença que incapacita, tem que ser formado ou não? Isso aí chega a ser é absurdo. absurdo. É tanto que na sentença o juiz colocou que o período do INSS estava divorciado da realidade. Mas totalmente, ele não tem noção do que é a enfermidade, de quanto que ela pode avançar e comprometer, né? De verdade, é vergonhoso que isso tenha partido de um médico, porque antes de ser perito, ele é médico, e o Código de Ética Médica deixa bem claro isso, né? Infelizmente, é complicado. Olha, a Maria Ângela está perguntando se as perguntas seria bom colocar na caixinha de perguntas. Teve um que perguntou do imposto de renda. Do imposto de renda, então, precisa solicitar na Receita Federal, tá? Só a partir daí é que vem a sua isenção. Então, você precisa solicitar. Aí, solicitou, foi concedido, aí, para o próximo exercício, tá? Certamente não vai dar tempo para você ter uma isenção para esse exercício, porque demora muito a análise.
tá? Mas você tem que solicitar para o próximo exercício. Solicita já para o próximo ano, tá? Sendo deferido. Se não for deferido, aí tem que entrar judicialmente para você conseguir, né, judicialmente na federal, para você conseguir essa isenção, tá? O André diz, André, boa noite, diz que o trabalho dele envolve em altura e atividades em indústria. Então, é mais uma atividade que e tem que ter o seu laudo, seus exames e tudo mais, mas pela sua atividade já incapacita, né? Já incapacita. Aí a tenista está falando, depois de 3 anos pedindo aposentadoria, agora com o laudo médico, a incapacidade saiu a aposentadoria. Olha, que bom, hein? Porque é muito difícil, gente. O INSS está negando 98% dos benefícios. É uma margem muito alta, tá? Muito alta mesmo. Eles não olham o laudo médico, eles não olham os exames médicos. Por isso que eu falo que a importância do médico fazer o laudo com o CID, quanto tempo você tem que ficar afastado, né? Se é caso de aposentadoria, quais remédios você usa, se você tem efeito colateral, tá? E o que acontece se você ficar sem esse remédio? É bom, ele tem que escrever isso, né? Desde quando que você diagnóstico, se teve uma piora. O médico ele tem que perder um tempinho para fazer esse laudo, esse relatório médico, sabe? Porque esse relatório vai ajudar tanto no INSS quanto judicialmente. Um relatório médico bem feito aumenta as suas chances. Isso não quer dizer que o perito não vá deferir, mas aumenta as suas chances. O que a gente vê muito é que o médico faz um relatório com CID, está incapacitado, e às vezes não coloca nem prazo, não carimba, não bota carimbo de CRM, não assina. Aí o próprio médico já ajudou o INSS a indeferir o benefício do paciente dele, tá? E não raras vezes, ainda, às vezes, quando o paciente vai pedir o relatório médico, o próprio médico fala: olha, eu não vou te dar, não, porque você não vai conseguir, porque o INSS não vai dar. E aí, desculpa, gente, é assim: o médico tem que fazer o relatório. Relatório dizendo a verdade, a sua incapacidade. E de direito ele deixa para outro profissional, né? Porque o que mais tem é o médico querendo advogar, tá? Então, ele tem que fazer a parte dele, que é a medicina. Travou. Travou, foi. Vamos, continue fazendo as perguntas, que vamos passar todas para a doutora. A fisioterapeuta tá falando ali. O relatório fisioterapêutico, eu usei o meu. O relatório da minha fisioterapeuta eu usei no processo. Até do educador físico mesmo eu usei também. Tem que usar todos os relatórios possíveis, né? É, porque todo argumento que você tiver a seu favor é válido. Com certeza. Rapaz, eu tô... Gente, quero pedir desculpa a vocês que eu tô meio gripado, meio cabeça doendo. Aí tá meio Não, complicado aqui, tranquilo. mas vamos em frente. Espera ela volta aqui. Ajuda muito o relatório que a fisioterapeuta tá falando ali. Quer dizer, a gente fica só no médico, laudo médico, laudo médico. O que mais incapacita a gente é a parte motora. Então, o fisioterapeuta sabe falar muito bem a respeito da parte motora. Então, É, conta muito o laudo do fisioterapeuta. com certeza.
Você aposentou quando, Alisson? Tá voltando. 10 anos. Oh, meu Deus, caiu. Voltou. Voltou. Eu estava Tranquilo. respondendo a Tani, que ela estava querendo saber o porquê que a aposentadoria por invalidez tá um valor menor do que o auxílio doença, né? Porque se a sua incapacidade foi reconhecida depois de 13/11/2019, essa é a forma de cálculo. E sabe que o INSS agora começou a deferir mais aposentadorias por invalidez, e não é porque ele é bonzinho, mas porque para ele financeiramente passou a ser mais vantajoso. Então tem gente que recebia R$ 3.000 de aposentadoria de auxílio doença, e aí a aposentadoria por invalidez ficou 1.900. Tá? Então, às vezes, precisa verificar cada caso um caso. Será mesmo que aquela pessoa que foi aposentada por invalidez financeiramente para a pessoa é muito triste, é muito ruim, tá? É muito ruim. Então, a gente precisa analisar cada caso um caso, porque às vezes o INSS aposenta só para reduzir o valor, né? Porque essa é a regra depois da reforma. Gente, se vocês deixarem, eu vou falar a noite toda. Então, Não, me pode falar. Fica à vontade. Ah lá, a Doralice. Boa noite, Doralice. Ela tá falando que o marido dela tem Parkinson, já faz um ano, e o INSS negou e a federal também. Então, Doralice, a gente precisa ver o nível, né? Se tá em grau incapacitante, se não tá, como é que estavam os documentos médicos, tá? Se não tá. Aí a Tani tá falando aqui, diferença de R$ 600. Gente, é grande? É grande essa Muito. Nem diferença. fala nisso. É grande, Realmente, tá? Então aí, Tani, às vezes seria o caso de verificar, será que no teu caso seria mesmo necessária a aposentadoria, né? Isenção do Ou imposto de renda. talvez seja os laudos também. Doutor, no caso assim, como a senhora falou aí, no caso, para ver se vale a pena aposentar ou não. Mas, no caso, eu acho que nós, como já temos essa doença, que a gente sabe que que não vai ter cura daqui a 2, 3, 4, 5 anos, Sim, e provavelmente ele só vai ter a piora, acho sim, que a gente fica já assim, querendo que mesmo que seja menor o valor, mas que pegue a aposentadoria, que pelo menos já é uma coisa mais certa, né? sim, Porque eu temos que entendo. alimentação, tem tudo, né? Todos os Sim, detalhes. Mas sim. será que isso aí também aí, mesmo, aí não está sendo usado de uma forma que a gente não possa dar uma opinião assim, não pode ter uma escolha fixa, né? Ou Sim, aposenta ou fica. Porque eu acho que todo mundo vai querer aposentar, né? todo Com mundo quer medo de aposentar. comer um certo receio de chegar mais na frente e o benefício ser retirado. E aí? Mas aí é que tá. O benefício, ele pode ser retirado, mesmo sendo uma aposentadoria por invalidez, porque você pode ser chamado para um pente fino, como está acontecendo. Entendeu? Você só não é chamado, só não será chamado pente fino a partir dos seus 60 anos, porque aí pelo Estatuto do Idoso ninguém mais toca em você, né? Mas você pode, e você vê, ó as perícias do jeito que estão feitas no INSS, né? A chance de ser cortada é grande, né? De 50-50. E aí o que que acontece? Se você conseguir ficar em auxílio doença, por exemplo, tem gente que fica 2 anos em auxílio doença, 3 anos, 5 anos em auxílio doença, dependendo do tempo que você já tinha antes, o teu auxílio doença, você sabe que ele pode ser contado como tempo trabalhado. E aí ele vai somar com o seu tempo anterior. Então, às vezes o tempo, vou pedir uma prorrogação, 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 quando vai ver, se aposenta normal, né? E aí ninguém mais toca em você. Pode não ser um valor interessante, mas ninguém toca em você. Uma coisa é, quando você está em aposentadoria por invalidez, não tem 60 anos, é mais certo? Em partes.
né? Porque eles podem te chamar para um pente fino como está sendo feito. O último pente fino aí, 170 mil benefícios cortados, né? E aí é o desespero, porque aí corta, você fica sem nada, aí você tem que entrar judicialmente, passar por perícia, né? O Poder Judiciário está abarrotado de processo, muita gente aposentou e não teve concurso para contratação. E aí, bastante processo, pouco efetivo humano para tocar os processos, então tá bem complicado, né? Então, eu entendo essa parte, acho interessante, mas não é para o resto da vida. E aí corre o risco de ser cortado, né? Então, essa é a preocupação. Pegar um benefício menor, né? Não te dão escolha, mas você pode discutir judicialmente, falar, opa, peraí, o benefício vai ser menor e eu posso voltar a trabalhar daqui a um tempo. Meu médico diz isso, se o teu médico disser isso, você tem fundamento para brigar. Se não, aí tudo bem. Aí é complicado. Mas com o avanço da enfermidade, você pode precisar de uma ajuda de terceiro, e aí você pode pleitear, num prazo de até 10 anos, os 25%, tá? O aumento de 25%. Pergunta do Alex sobre a isenção de imposto de renda para quem está aposentado. Não, ele pode pedir lá e ter isenção do imposto de renda dele sem estar aposentado, tá? Mas se tiver aposentado, também tem, dependendo do valor da aposentadoria, aí ele vai ter cobrança do imposto de renda. Aí ele pede na Receita Federal e fica isento, tá? E é na Receita Federal que pede isso, tá bom? É que a live caiu várias vezes e aí a gente se perdeu aqui, gente, perdão. Mas vamos com calma aqui. Tá tudo Não, a certo, gente tudo chega bem. lá, a gente chega lá, Com certeza. a gente chega Júnior, lá. pode mandar vendo as perguntas aí, viu? Isso, Doralice Tá está bom. dizendo que o CID dele é 20, né, G20, doença neurodegenerativa progressiva e incurável. Perfeito. Apresentará rigidez equial. Ele trabalha no ano de 2020, foi demitido em março de 2021. Ô, Doralice, que mês que ele foi demitido em 2020? Alcir. Boa noite, Alcir. Mas quem tem a doença de Parkinson não está incapacitado, ainda é justo? Aposentadoria nem gestão do imposto de renda. Então, Alcir, não é questão de justiça, é questão do que está lá na lei, entendeu? E a lei diz que o benefício por é incapacidade e não pela doença, tá? E aí, sobre a isenção, aí é uma matéria tributária. E aí sai um pouquinho da minha especialidade. Mas tem a lista de isenções de imposto de renda, tem as doenças, tá? E aí também é o caso da gente começar a cobrar Congresso Nacional, para que eles comecem a fazer leis necessárias ao povo, né? Então, por exemplo, quem não tem tempo trabalhado, quem não contribui, não vai ter direito a um benefício. E aí teria o direito ao LOAS, né, que é o BPC. Mas aí, veja, a incapacidade é uma coisa e o benefício é para deficiência. Então aí existe uma diferença entre incapacidade ao trabalho e deficiência. Então depende do nível. A incapacidade para o trabalho, ela pode avançar muito e virar uma deficiência? Pode. Tá? Você não conseguir fazer mais as coisas sozinho, precisar de alguém, e aí você pode trabalhar isso como uma deficiência. Até uma deficiência social. Você não vai conseguir um trabalho, você não tem condição de trabalhar e você não vai conseguir um trabalho estando incapacitado gravemente, tá? Então, tudo isso você tem até que pedir para o médico colocar no laudo, código CID, código CIF, né? Que é o Código Internacional de Funcionalidade, tá? Tem médico que não sabe usar, não, porque é difícil que impeça, mas tem que pedir. Porque aí ele vai olhar a sua função.
Ele tem que olhar a sua função e o seu médico vai falar sobre a sua funcionalidade, que você não pode trabalhar, que você não tem como, né? E aí a aposentadoria por invalidez também, ela vem em cima de você não pode trabalhar, você não tem como e não tem reabilitação para nenhuma outra função, nenhuma outra profissão. O interessante também, eu estava até falando, desculpa te cortar, com Imagina. a fisioterapeuta quando caiu a live, que colocar um laudo fisioterapeuta também. Foi muito bom no meu processo ter colocado um laudo fisioterapeuta. É muito importante, tá? É Porque o muito... fisioterapeuta descreveu cada segmento do meu corpo, quais as deficiências que tinha, por que estava incapacitado. Porque o Parkinson é uma doença que oscila muito. Então, num dia a gente está bem, no outro a Sim, gente está mal. E sim. o empregador, ele precisa do funcionário todo dia. Ele não pode contar com um funcionário assim, amanhã eu não sei se eu vou vir, não. É, Então, o fisioterapeuta, ele colocou tudo isso. Ele colocou que tem dia que a locomoção tá boa, a coordenação tá boa, tem dia que não tá. sim, Aí isso tudo foi levado em consideração. lógico. Eu E acho muito prejuízo, importante o laudo fisioterapeuta também. sim, com Com certeza. certeza. Com certeza. E muitas vezes o fisioterapeuta faz um laudo melhor do que o do médico. Né? Faz. Melhor do que do médico, certamente. Mas você precisa do laudo médico, tá? Um não É. substitui o outro. Mas é um documento também que ajuda e muito, tá? Ajuda e muito. A Eu Edna, até que eu dei sorte com o laudo médico. Meu médico escreveu praticamente um livro. oi? Seu médico fez Meu direitinho o laudo? fez praticamente um livro. Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom, ajuda, né? Ajuda porque o perito lá na hora que ele vai fazer a perícia em você, ele não tem condição de se inteirar do seu quadro como o seu médico, né? O médico que acompanha o seu quadro. E a perícia é rápida, rapidinho, tem um monte de gente lá fora, ele malemar dá tempo dele olhar os exames e tudo mais que o advogado coloca no processo, né? Então, o laudo precisa ser muito detalhado para facilitar o perito que vai fazer aquela leitura dinâmica, entendeu? Ele vai olhar coisas chaves e vai te examinar. Tem perito que examina, tem perito que não examina mesmo no judicial, tá? Já escutei muito isso. Agora, tem perito que examina e aí às vezes vê que né, o que tá ali no laudo não bate, entendeu? Então, precisa saber detalhar, colocar o porquê, colocar os remédios, colocar tudo, tudo, para ele inteirar, ver o que está acontecendo para atestar mesmo a incapacidade, né? Não raras vezes tem casos de Parkinson com depressão e que são aposentados por invalidez no federal sem problema nenhum. Mas são pessoas que já vieram de um tempo brigando com o INSS e com benefício cessado, né? E é uma enfermidade progressiva, né? E Degenerativa. outro ponto também é o INSS, às vezes, eles não cumprem a ordem judicial. Não mesmo. Não mesmo. Não cumpre e você tem que pedir multa diária e ainda assim não cumpre. E vai começar a cumprir na hora que você pedir prisão do gerente da agência. É que é difícil o gerente, o juiz que deu um ok nesse pedido, tá? Mas quando o juiz defere esse pedido de prisão por descumprimento, por crime de desobediência, aí é rapidinho, no final do dia seu benefício está implantado, tá? Eu conheci um rapaz que a advogada dele pediu para abrir um inquérito contra o gerente por improbidade administrativa. Aí o juiz aceitou, aí no mesmo dia ele recebeu. Acontece. Ó, já tive caso de eu ir despachar com a juíza com o papel impresso do INSS cessado, daquele dia, tá? Fui lá despachar.
Tava na mão da juíza, aí ela entrou, porque o juiz federal tem acesso, ela entrou, tava ativo. Então, assim, ela tinha acabado de dar o despacho. Ela tinha acabado de dar o Na hora que despacho. ela entrou no sistema, estava ativo. Tava ativo. Então, assim, a sorte é que eu tava com o processo, com o papel impresso. Tava a data até da impressão, entendeu? Porque ia ficar feio, né? E achar que estava mentindo. Nossa Senhora, ia ficar feio, né? Ainda ela olhou pra mim assim, eu falei, Excelência, olha no rodapé, tem a data da impressão, é de hoje. Saiu do site do INSS, né? Então, aí a gente quase passa por maluco, né? Mas quando o juiz pega para fazer o trabalho dele bem feito, que infelizmente está sendo raro, né? Aí eles cumprem, tá? Eles cumprem. Porque aí não é INSS instituição, é o gerente. Aí, ó, vai rapidinho. Multa diária é INSS. Ninguém tá nem aí. Uma multa a mais, uma multa a menos não vai fazer diferença. R$ 2.000 por dia, R$ 3.000 por dia, isso não é nada para o INSS, né? Agora, uma prisão, uma improbidade administrativa contra o gerente, aí já começa. Aí ele já não quer que envolva o nome dele. É na pessoa dele, né? Ó, a Doralice aqui tá falando setembro de 2021. Doralice, foi setembro de 2020, né? Porque se ele pediu em março de 2021, né? Ele tinha qualidade segurada ainda. Então, Doralice, o perito judicial também é. Numa escala menor, sim, mas também é, tá? Tudo depende de como foi feito os documentos e tudo mais, mas pode acontecer. Existe o risco? Existe, sim. 50-50, tá? De ganhar ou de perder. Sempre. Infelizmente. Deixa eu ver se tem mais aqui. Mais alguma. Eu acho que a gente respondeu. Ó, tem o Parkinson, tem 51 anos. É a Ângela. Ângela, boa noite, tudo bem? Parkinson tem 51 anos, 14 anos de carteira assinada. O INSS me aposentou por invalidez e reduziu meu salário. Aí é que tá, Ângela. Quando é que foi que você foi aposentada? Foi depois de 13 de 11 de 2019 ou antes? Escreve aqui pra gente. Porque se foi depois, entra na nova regra, né? Na nova regra. E aí vai diminuir por duas coisas, Ângela. Uma, que o cálculo é de julho de 94 até a última contribuição, vai fazer a média, eles vão usar 100%. Então, os salários menores não são mais descartados. Isso aí já dá uma achatada no seu benefício. Tá? E agora o benefício de aposentadoria por invalidez começa a 60%. Como você tem 14 anos de carteira assinada, é o mínimo mesmo, né? 60%. E aí, se você tivesse mais de 15 anos, subia 2% para cada ano, tá? Mas como você tem 14, vai ficar 60%. Infelizmente, se foi depois da reforma, mas conta aqui pra gente saber, tá bom? Deixa eu ver aqui. Quando é mandado de segurança, a aposentadoria foi concedida através de mandado de segurança. Aí tem que ir para recurso, é obrigatório ir para segunda instância para poder verificar? Depende do valor da causa. Porque na minha causa foi mandado de segurança e foi para segunda instância para reexame. Reexame, porque depende do valor da causa. Dependendo do valor da causa, é remessa automática. Tá? O meu foi. Meu valor é alto, então. É remessa automática. Então, independente se alguém recorreu ou não, é remessa automática. Mas, muito provavelmente, como você está aposentado, já está recebendo, o juiz deu tutela,
né? Então E você... o INSS comunicou também que não ia recorrer mais, Ai, desistiu. que maravilha. Eu também, às vezes, é um ato de, de Mas inteligência, né? depois que o juiz falou que eles estavam divorciados da realidade, É. E aí o que acontece? Porque se eles ficam também recorrendo, na hora que eles têm que pagar o seu retroativo, vem juros, vem é, correção. Então é um prejuízo no bolso do INSS também, tá? Edinalva, se está na lista da Receita Federal, então tem que ir lá pedir, tá? Não é automático. Tem que ir lá pedir, tem que apresentar laudo médico, exame médico, tá? E aí eles têm que definir, tá bom? Aqui tá na direito ao BPC. Então, Edinalva, dá direito ao BPC, mas vai passar por perícia, tá? Se não for um grau de incapacidade, mesmo estando na lista, não vai, tá? Se verificar que está controlado e tem condição de trabalhar, não é concessão, é igual o Júnior falou, não é porque dá uma isenção de carência que é aposentadoria. Você vai passar por perícia, tá? Isso é importante ficar claro. Uma coisa é a retirada de carência, outra coisa é estar na lista, e outra coisa é, de qualquer jeito, você tem que passar em perícia, tá? A Michele pergunta aqui, boa noite. Se a pessoa tiver o benefício por um tempo e depois tiver alta, ainda tendo condições de trabalhar, a doutora acha que esse período que teve encostado atrapalha um novo emprego? Num novo emprego, Um então, novo emprego. um novo emprego pode acontecer, né? Porque eles olham a carteira de trabalho, né? Eles vão querer saber o porquê que você ficou afastada, né? E aí, não tem como. Se você não falar, lá na frente você pode ter um problema, tá? Então, é é, interessante. Oi? porque só de ter uma doença crônica o pessoal já não gosta de contratar. Não gosto de contratar. Olha, Parkinson, epilepsia, fibromialgia, são enfermidades que as empresas, é lógico que eles não falam isso, tá? Mas HIV, é para eles ver, mas eles dão um jeito de não selecionar, é, tá? Não selecionar. E por isso que às vezes você olha a ficha de pré-entrevista, muitas perguntam: você tem alguma enfermidade, algum problema de saúde? Tá? Muitas perguntas. Tá? e E o não que dá pode mentir que se você precisar depois de afastar, é, a empresa fala, mas quando você entrou aqui, você falou que não tinha nada. e olha, na sua carteira tem as anotações, né? Tá? E quando você ficou afastado, se você trabalhava registrado, a empresa anterior deveria ter anotado, tá? E mas a minha carteira é eletrônica. Cuidem da carteira física de vocês, porque a carteira digital ela é a mesma coisa das informações que tem no CNIS. Então, se tiver algum erro no CNIS, você não consegue comprovar com a carteira digital, porque ela é a mesma coisa, tá? Então, guardem muito bem guardadas as carteiras de vocês, não rasurem, não deixem molhar, rasgar, não tire a foto, porque isso faz com que a carteira perca a validade. E isso acontece, tá? Acontece, às vezes a gente pega a carteira do cliente e na carteira tá sem a foto. Então, rapaz, por que você tirou a foto? Tava precisando para algum outro documento, peguei e tirei. Pelo amor de Deus, não faz isso. Porque isso, a sua carteira perde validade ela inteirinha. E aí, se o INSS ele tiver um erro lá para você consertar, vai ser um trabalhão, você vai ter que correr atrás de outros documentos para conseguir corrigir, tá? Então, cuidem da carteira de trabalho de vocês, elas precisam estar bem conservadas.
Ok, doutora, vamos chegando ao final dessa live, desse nosso bate-papo. A senhora pode passar o contato para poder as pessoas tiverem mais dúvidas, que com certeza tem, Sim, tirarem, entrar em contato, ou seguir o Instagram ou o contato da senhora. lógico, vai ser um prazer. O Instagram é @ana_tangerino, tá? Tem o nosso site que é anatangerino.adv.com.br e o nosso WhatsApp que é 11 98581 5565. 11 98581 5565. Nosso escritório é 100% digital, um dos primeiros, né, que foram transformados em digital na pandemia, e aí, com o resultado, a gente não voltou mais, mas a gente atende o Brasil todo, tá? Então, fique à vontade de entrar em contato. Vai ser um prazer. Prazer todo nosso, entendeu? Júnior, Eu quero agradecer ao Alisson pela oportunidade, a doutora Ana também. Gostei muito do tema, foi um tema que eu passei muita raiva. Imagina, não é para menos. Acabou que eu aprendi bastante direito. De biólogo, eu quase virei um advogado previdenciário, porque é complicado. Mas é bom falar porque queria ressaltar aqui que a gente fala do INSS, das leis, nem sempre a gente concorda com aquilo. A gente está falando o que está lá. Às vezes Sim, quem assiste a live pode achar que a gente está concordando não, com os de jeito valores nenhum. reduzidos. Aí eu gosto de explicar muito isso. A gente fala o que está lá na lei. A gente só fala a vida como ela é. É, Não é que com ela certeza. seja justa, correta, né? Não, não é isso, não. Mas é o que está lá e aí a gente precisa seguir o que está lá. Se o INSS seguisse o que está lá, já seria um bom começo. A gente não estaria do jeito que a gente está hoje. O problema é que ele não segue o que está na lei, é. né? Esse é o Então, problema. gente, doutora, foi um prazer. Prazer todo Júnior, um mundo. prazer. Quem tiver, essa live vai ficar gravada, com certeza todos gostamos. Vamos marcar uma próxima live para um novo bate-papo. Muito obrigado, Júnior, muito obrigado, doutora, muito obrigado a todos que assistiram. Eu é Até que Tamo mais. agradeço. junto. Até mais. Obrigado. Até mais. Até Até mais. mais.